Olá, boa noite. Hoje temos mais uma live só Black. Hoje um pouquinho mais tarde do que o normal, mas com o mesmo perfil de conteúdo, live totalmente destinada ao público aí para dar uma orientação para vocês sobre lentes de contato, sobre dicas de oftalmologia de uma maneira geral, né? Para enriquecer aí o seu dia a dia. E hoje o nosso tema é super especial, super em alta, até porque a gente está no período aí, né, do julho de olho seco. Então a gente vai ter um super convidado. Doutor Bernardo Moscovici vai estar aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema. Seja bem-vindo, Bernardo. É um prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigado, Cristina. Obrigado pelo convite. Muito bom sempre estar com você. Culpa minha essa mudança de horário, eu que pedi. Não é culpa da Cris, é culpa minha. Não, vai super Bacana valer a nesse pena. friozinho. Nesse friozinho, falar de olho seco no mês de julho turquesa. Estamos aí pegando. Friozinho em São Paulo. São Paulo aqui a gente Esse- está com um frio aí e muita gente com certeza está queixando-se aí no dia a dia agora sobre o olho Com seco, certeza, Bernardo. E com aí, Bernardo, certeza. o Bernardo, ele atua aqui em São Paulo, ele que é especialista em córnea, refrativa e olho seco, né? Então vai estar dando mais orientações para a gente aí de como enfrentar esse nosso inverno aqui da região sudeste, região sul em especial. A gente tem muita gente de outros estados, mas nesse período aqui do ano onde o clima não só está muito seco, né, com umidade baixa, mas também muito frio, né, que acaba propiciando aí mais queixas da população relacionado ao olho seco. E a primeira Com pergunta não certeza. poderia ser diferente, né, Bernardo? Mas exatamente o que é essa síndrome do olho seco que a gente ouve tanto falar? Olha, Cris, é o seguinte, vou te chamar de Cris, tá? Mas é o seguinte, essa questão do olho seco, hoje em dia a gente tem a definições por vários consensos, mas o que a gente pensa? São sintomas de olho seco que o paciente sente, se a gente falar de uma maneira mais geral. O paciente sente olho seco, a gente já considera olho seco. Mas tem dois tipos de olho seco principais. Tem por falta de quantidade de lágrima, que você não produz lágrima. Esse aqui é um pouquinho diferente, quase sempre está relacionado a algumas doenças, ou por falta de hormônios, ou envelhecimento mesmo, que às vezes acontece. Ou a Uhum. falta de qualidade da lágrima, que é o que mais acomete as pessoas aqui, principalmente em São Paulo, ou em cidades grandes, que você tem uma poluição maior, que você tem muito uso de telas. O que acontece? A qualidade da lágrima não fica tão boa, ela evapora mais rápido, e ela faz com que você tenha a sensação de olho seco, mesmo tendo quantidade de lágrima normal. Essa é a mais comum. E quais são os sintomas mais comuns, né, que o paciente vai apresentar quando ele tiver o olho seco, efetivamente? O principal é aquela ardência, queimação. Você sente que o olho fica mais sensível à luz, arde, queima. Alguns sentem e falam, falta lágrima mesmo no meu olho. Aquela Hum. necessidade de piscar maior, sensação de corpo estranho, e às vezes você pode ter uma vermelhidão nos olhos. Essas são as principais queixas. Lacrimejamento, paciente que tem olho seco, pode ter lacrimejamento? Que muita gente diz assim: como é que eu vou ter olho seco, doutora, se eu estou lacrimejando? Sim, sim, porque que Eu acontece é o choro. seguinte, o que acontece? Existem a lágrima, existe a lágrima basal. O que será a lágrima basal? A lágrima que está o dia inteiro no seu olho, que ela cuida da lubrificação, da qualidade da sua lágrima, da sensação de bem-estar. E existe a lágrima reflexa, que é reflexa quando você chora porque está triste, quando você tem um corpo estranho, quando você tem uma irritação muito grande. Então, o que acontece? O estar triste normalmente não leva ao lacrimejamento reflexo no olho seco, mas o corpo estranho e a sensação de irritação, de repente, numa dessas, você está com o olho tão seco, por falta de qualidade de lágrima, por exemplo, e em alguns casos até por falta de quantidade, são glândulas diferentes que fazem isso. Então, de repente, você está com uma irritação, um corpo estranho, uma sensação de corpo estranho, você tem um lacrimejamento que é reflexo. Mas quer dizer o seguinte, às vezes você está com uma lágrima ruim o dia inteiro, mas você lacrimeja nesse reflexo, que é uma lágrima que não tem a mesma qualidade, por isso que ela não alivia. Tem alguns pacientes que dizem até que é lágrima quente, né, gente? Então, sim, é É uma possível lágrima, lacrimejar e, sim, sim, é por causa de um olho seco essa sensação. sim, ela não tem a mesma qualidade, ela não resolve a sua sensação de olho seco como sua lágrima normal, que seria a rotineira.
Outra queixa que é muito comum é dizer assim, doutora, eu tô com uma visão super estranha, aí eu pisco, 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 melhora, né? Quem usa muita tela, muito computador, com certeza já passou por essa situação. Isso é por causa do olho seco? Por que que ele pode causar essa alteração visual? Sim, porque o que acontece? A lágrima, ela é como se fosse uma camada do nosso olho. Hoje em dia, a gente considera a lágrima tão importante que ela é uma camada como se fosse uma lente na frente dos nossos olhos. Se por acaso ela está evaporando de uma maneira ineficaz, ela não tem uma evaporação mais prolongada, ela evapora muito rápido, ela vai formando buraquinhos, que é mais ou menos como se tivesse uma lente de óculos embaçada. Só que essa lente de óculos embaçada, quando você pisca, seria quando você pegasse e limpasse essa lente. É mais ou menos essa mesma relação. Quando você tem uma marca de dedo em cima da lente, na hora que você passa um paninho não melhora, na hora que você pisca, você renovou essa lágrima. Então você tirou esses buraquinhos que você tem por causa buracos na lágrima, são regiões que a lágrima não está na sua eficácia de 100%. Então ela perde um pouco a qualidade visual, ela estoura, às vezes você olha para uma luz, perde um pouquinho a nitidez, você pisca e melhora. Isso está relacionado com a qualidade, normalmente. E quem tem mais chance de desenvolver olho seco? Qual é o perfil da população, assim? Tem alguns fatores predisponentes. Já sabemos que quem bebe menos água, também, se você tem uma menor hidratação, você tem mais chance de ter olho seco, porque se você fica com uma certa desidratação. Então, o ideal é que você tenha uma ingesta de água, pelo menos de 1,5 litro a 2 litros, e quanto mais melhor. Chegar a uns 3 Até litros é nisso ela bacana. influencia, gente. Tem que tomar água. Sim, tem que tomar água. Não adianta você falar que você vai pegar um copinho de plástico para beber, você não vai. Tem que, infelizmente, tem que ter aquelas garrafas do seu lado, senão você não consegue atingir essa meta. É difícil isso. Quem fica na frente de telas tem mais chance de ter qualidade de lágrima ruim. Por quê? Pisca menos, o brilho da tela é ruim, então é legal você ter isso. Quem tem ar-condicionado, ventiladores, coisas que ressecam os olhos bem na frente também é ruim. Então tem a parte do seu dia a dia, do ambiental. Quem fuma também tem mais chance de ter olho seco. Quem tem uma alimentação inadequada também. O que é uma alimentação adequada? Você come legumes, verduras, você tem uma alimentação mais balanceada, uma alimentação só baseada em frituras, alimentos com alto teor de gordura, você aumenta muito a gordura no seu corpo como um todo e acaba atrapalhando essa questão da evaporação. A evaporação da lágrima fica mais frequente, então piora. Então tem que ser tudo balanceado. Mas temos também relação a doenças. Quem tem doenças autoimunes, como aquelas dores articulares, artrite reumatoide, tem mais chance, fibromialgia também. Quem tem dores pelo corpo pode ter uma doença, que é a síndrome de Sjögren, que aí sim falta quantidade de lágrima. E a mesma coisa, mulheres já estão próximas da menopausa. A diminuição de hormônios promove um ressecamento geral. Então, você tem ressecamento de mucosas, boca seca, todas as mucosas secas. E isso acaba atrapalhando também a questão do funcionamento dos olhos e a questão do olho Vê que é seco. muito amplo, né? Assim, as causas que É levam muito ao amplo. seco, né? Então, É muita gente mu pode ter, né? Desde a população infantil até os idosos, né? E lente de sim, sim, sim. contato? Quem usa lente de contato por si só, vamos levar em consideração que o resto tá tudo ok. Toma água, faz atividade física, alimentação boa, não tem nenhuma doença autoimune. Só usa lente de contato. Em geral, é a galera dos adolescentes, digamos assim. Pode causar olho seco? Sim, normalmente sim, porque, a lente, ela costuma roubar a água do olho. Se você já tem uma deficiência na quantidade de lágrima, a lente de contato, ela puxa. Lembra aquela questão de osmose que você vai puxando? Então você puxa a água, então você resseca. E você pode tanto ressecar a lente de contato e ela servir como fator de risco, parecer que ela está arranhando, como você pode ressecar os olhos também. Então é um meio que a gente tem que tomar cuidado. Isso daqui, quem usa lente de contato pode ter também a questão da piora das glândulas de meibômios. A gente tem várias glândulas aqui na borda palpebral, bem na linha cinzenta, que é na linha que você passa maquiagem normalmente, que elas produzem a gordura da lágrima. Essa gordura, ela faz com que a lágrima evapore mais devagar, então ela funciona para melhorar a qualidade. Ela normalmente tem um aspecto de azeite, mas quando você, por exemplo, usa muito tempo lente de contato, você usa muita maquiagem, não retira ela adequadamente, se você tem uma tendência à oleosidade na pele, por exemplo, eu tenho rosácea, no frio começa a ficar vermelho aqui, minha pele começa a ficar um pouquinho mais enrugadinha. Quando você tem isso, normalmente afeta essas glândulas. Quem usa Halcutan, por exemplo, que é a isotretinoína, tudo isso atrapalha.
Então, todos esses fatores acabam levando a uma piora dessas glândulas. Se essas glândulas não estão funcionando tão bem, começa a qualidade da lágrima a piorar e você leva olho seco. Então, a gente observa, então, mulherada, quem utiliza, Sim, em especial, né, lápis preto, lembrar de nunca passar na linha d'água, sempre passar na parte linha d'água. inferior da linha d'água para não afetar justamente as glândulas de Meibomius que o doutor Bernardo comentou. E lente de contato, sempre fazer adaptação junto ao médico oftalmologista para ele Sim, poder ir orientando você, às vezes, até da troca de material da lente, né? Dependendo do seu perfil de lágrima, dependendo do seu piscar, que também às vezes é interessante fazendo pequenas mudanças no seu perfil de lente de contato. E uma coisa que você citou foi a questão das doenças sistêmicas, né? A questão de algumas medicações também podem levar ao olho seco, né? A gente sabe sim. das doenças autoimunes, em especial aí as relacionadas à síndrome de Sjögren, com a síndrome de Sjögren primária ou não, né? Que a gente sabe que existe, ou as relacionadas em especial com a artrite. Mas existem algumas medicações também que a gente pode estar usando aí no dia a dia que também pode alterar a produção de lágrima, né? Quais são as que tu citas, assim, que são mais relevantes para a gente sempre estar lembrando? Eu vou até voltar só um pouquinho, já que você falou da mulherada, eu vou falar de questão de maquiagem. Já que você falou de lente de contato também, é muito interessante que tem lentes que são mais específicas para cada olho. Então, como você falou, tá perfeito. Tem que adaptar com o oftalmologista porque tem lentes que você sente melhor ou não, produtos de limpeza que você sente melhor ou não. E a maquiagem, você tem que tomar um cuidado. Tem que retirar muito bem com produtos específicos e quando você usar lente de contato, tentar utilizar a maquiagem que seja à prova d'água, para a lente não ficar cheia de resíduos e atrapalhar. E quando você não estiver usando lente de contato, tentar utilizar maquiagem que não seja à prova d'água, para facilitar a limpeza. Voltando para as medicações. As principais medicações que levam ressecamento são os ansiolíticos, remédios para depressão e ansiedade. Normalmente, eles não causam um olho seco severo, não costumam causar olho seco nesse sentido. O que causa bastante olho seco é a retinoína, que é o Roacutan, que é aquele remédio para acnes. Esse daqui tem que tomar cuidado, tem que acompanhar com o oftalmologista. Não que você não possa usar, mas vale a pena sempre ter acompanhamento com o oftalmologista, porque você pode ter bastante queixas. Alguns antihipertensivos também podem dar sintomas de olho seco, mas eu acredito que, se for pensar, eu acho que seriam mais ansiolíticos, remédios para alergia ou antistamínicos, só que esses você usa muito pouco, dificilmente é que usar antistamínico, remédio para alergia todos os dias, não é tão É. comum. Mas Uhum. os ansiolíticos, sim, você costuma muitas vezes usar todos os dias e vale a pena ter um controle mais específico, Ótimo. E é mais muito de mais, perto. tá sendo muito mais comum, né, hoje em dia, né, o uso Sim, de com medicação. certeza. Mas Então, não costuma gerar olho seco grave, não é o mais comum, então pode ficar tranquilos. E já a reposição hormonal, quando bem indicada, muitas vezes ajuda quem tem olho seco, já é o contrário. ótimo. Falando um pouquinho agora de diagnóstico, né? Como é que a gente trabalha esse diagnóstico no consultório? Você já comentou no início que só o fato do paciente sentir, isso já confirma para a gente que sim, ele tem um perfil de olho seco, né? Mas você mesmo tem conversado que existem tipos diferentes. A gente consegue fazer isso, esse diagnóstico correto no consultório? De que maneira, né? Só para os pacientes terem orientação dessa necessidade de diagnóstico correto para depois sim implementação do tratamento e acompanhamento adequado. Sim, Cris, com certeza. Muitas pessoas, existem últimos consensos, tem três consensos muito grandes sobre olho seco, chamam DIU, se vocês quiserem procurar na internet. O que eles fazem? Eles fazem um consenso sobre todo tipo de tratamento, diagnóstico, e eles estabeleceram que existem questionários para definir se você tem olho seco, que são baseados nas suas queixas. Eles já ajudam, são questionários mais simples, rápidos até. E depois o exame clínico ajuda bastante. A gente vai verificar se você tem quantidade de lágrima, pode ser apenas a lâmpada de fenda, mas o melhor exame é um que a gente coloca uma tirinha. Parece um tirinha de papel filtro. Quem já fez sabe que incomoda um pouquinho, mas ele mede a quantidade de lágrima que Eu brinco você assim, tem. o Se você... objetivo é incomodar. O objetivo é incomodar, para ver se você lacrimeja. O que ele faz? Ele vai medir quanto que você tem de lágrima. E apesar de nós temos diversos avanços tecnológicos na medicina, esse ainda é o padrão ouro para definir olho seco por falta de quantidade de lágrima, tá? Existem outros que também fazem o diagnóstico, mas esse é o padrão ouro. O que é padrão ouro? O principal exame. E a gente verifica se você tem lágrima ou não. É simples assim. A gente consegue ver isso. A gente consegue ter uma ideia também, dependendo do tipo de exame desse da tirinha,
se você tem alteração dos nervos da córnea que atrapalham tudo também, dá para ter uma ideia. A gente tem um exame para ver a quantidade, a qualidade da lágrima, avaliando essas glândulas, apertando elas, ver se tem a consistência de azeite, que eu falei, se elas estão entupidas, e verificar quanto tempo você demora para ter evaporação da lágrima. E como você faz isso, Bernardo? Você pinga um colírio laranjinha, que ele, já dá para ter uma ideia, com ele, se você tem pouca ou muita lágrima. Porque, primeiro, ele reage com a água, ele fica mais amarelo se tem bastante água. Se ele ficar muito laranja, tem pouca água. E verifica se tem alguns machucadinhos na córnea ou na conjuntiva. Isso também já dá um índice indireto se você tem um olho seco um pouco mais grave. E a gente verifica quanto tempo demora para evaporar a lágrima. Isso já sabemos com tudo isso, se você tem um olho seco mais por quantidade ou por qualidade de lágrima. Mas, se tivermos dúvidas diagnósticas ou quisermos saber mais sobre entupimento dessas glândulas, mais sobre a qualidade, existem exames automáticos hoje em dia que você faz. São as meibografias, os exames de diagnóstico de olho seco. Eles utilizam infravermelho para verificar como estão todas essas glândulas, verificam o menisco, sua quantidade de lágrima, eles medem quanto que você tem de lágrima. Então, temos tecnologias bastante legais já na investigação de olho Avançou seco. bastante, né? A gente, quando começou Avançou a estudar bastante. olho seco lá 15, 20 anos atrás para hoje, é totalmente diferente, graças a Deus. Né? Graças Até a Deus. porque até algum tempo atrás a gente só fazia passar lubrificante, né? Era que a gente falava, não, Sim, vou na farmácia comprar um colírio só para clarear o olho. A gente já sabe que não é assim. Lubrificante faz sim. parte do tratamento, né? Mas uma dúvida que é muito frequente: todo lubrificante é igual? Todos servem para quem tem olho seco? Primeiro, foi excelente esse apontamento, Cris. Eu acho que a primeira coisa que é mais importante é que quando vocês forem comprar lubrificante, primeiro, o ideal é que seja indicado pelo oftalmologista, mas se por algum motivo vocês forem na farmácia e forem comprar os lubrificantes, não comprem aqueles colírios com vasoconstritores, que são aqueles azuisinhos, que você pinga. Na maioria o frasco é azul, tá? Nem todos são, mas aqueles É o mais colírios que têm famoso. vasoconstritor, que você pinga, seu olho fica claro. Por quê? Porque é vasoconstritor. Ele deixa seu olho um pouco viciado nessa substância. Então, seu olho não vai ficar claro sem ele. E mais ainda, ele não lubrifica os olhos. Ele não faz bem para os seus olhos. Então, ele tem algumas indicações específicas, sim, mas esse por conta não compre. Não é. Você consegue comprar sem receita na farmácia, mas tem que evitar ao máximo. Já com relação aos lubrificantes, tem diversas concentrações de lubrificantes, tem substâncias diferentes, tem colírios que são sem conservantes. Por quê? Existem conservantes, como você tem em comida, você tem também em medicações. Se você tem menos conservantes, é menos agressivo para o olho, incomoda menos, traz menos efeitos colaterais. Então é interessante, bem interessante isso. E existem colírios que eles atuam mais na parte gordurosa da lágrima. Lembra que eu falei que tem a quantidade e a qualidade? De repente, você tem uma falta de quantidade de lágrima. Vale, de repente, você colocar um colírio que tem uma concentração maior para ficar mais tempo no seu olho. Se você tem já uma alteração na qualidade da lágrima, de repente vale a pena um colírio que você tenha uma atuação na parte dessa gordura, para evitar a evaporação precoce. Então, cada lubrificante tem sua indicação específica, não é tudo igual. Tem muitos que são parecidos, mas nem É. todos são iguais. Tem muitos próximos, mas a gente sempre lembra, né? Dependendo do seu perfil de olho seco, um vai ser melhor do que o outro no seu caso, né? Tem Exatamente, a necessidade do exatamente. diagnóstico, tá? Aí ainda se difunde que, infelizmente, todo lubrificante é igual, mas isso é uma coisa de 20 anos atrás, gente. Há Sim, 20 anos sim, atrás, sim. realmente, a gente não tinha esse perfil de diagnóstico, a gente não sabia tanto sobre a doença, né? Mas hoje a gente já sabe, já consegue atuar de maneira otimizada no seu tratamento. E aí, Bernardo, comecei a ter olho seco, fui levando. Não fiz nada, tratei um período, parei de tratar. Caso ele não seja tratado o olho seco, ele pode deixar alguma sequela, alguma coisa na nossa visão, assim, a longo prazo? O que que isso pode se transformar, digamos assim? O que que acontece, Cris, é o seguinte, você tem essas glândulas, se você não trata elas, seu médico fica pedindo, poxa, você tem que fazer uma limpezinha dos seus cílios, você tem que fazer uma higiene. Com o passar do tempo, essas glândulas podem ficar mais atrofiadas e você ter mais dificuldade para reverter o quadro. E além disso, um olho seco que não seja tratado, ele tem mais predisposição para infecção. É uma porta de entrada.
Não que normalmente você fala, puxa, posso ter catarata por olho seco? Não. Posso ter glaucoma por olho seco? Não. Posso ter descolamento de retina por olho seco? Não. Mas você pode ter uma piora progressiva desse olho seco e isso você pode ter uma porta de entrada para infecções. Não só conjuntivite, algumas infecções até mais sérias. Então tem que ser tratado e tem que tomar cuidado. Lógico que o olho seco leve dificilmente vai te deixar alguma sequela, mas um olho seco que um pouco mais grave, que às vezes o médico oftalmologista te passa um tratamento e você não segue direitinho, você pode ter problemas depois. A Tanto gente... que é bem importante essa limpezinha com shampoo que todo mundo É. passa. Você sabe que eu acho que isso é o que a gente ainda vê que o paciente mais não faz direitinho, né? Essa questão de Sim, quem necessita fazer higiene palpebral, ou mesmo precisa fazer um tratamento mais específico para quem tem doença de glândula de Meibômios, né? Aí uma luz pulsada, um IPL, enfim, dependendo de cada situação. Porque como são doenças muito antigas, mas que os tratamentos são muito recentes, a gente ainda não vê o pessoal aceitando ainda. Mas tem que tratar, gente, da melhor maneira possível para evitar sequelas no futuro, né? Quando que é o momento de uma pessoa procurar um médico especialista, procurar um oftalmologista? Se ela o tem achando que ela oftalmologista, está com o olho seco, se ela está com o olho seco. puxa, Se qualquer coisa já tem que procurar? olha, sinceramente, todo mundo tem que vir uma vez ao ano ao oftalmologista. Então, normalmente já conversa-se sobre isso na consulta. Mas se nesse meio tempo você percebe que você tem essa sensação de embaçamento, que você tem que ficar piscando, que está te incomodando, a ardência está te atrapalhando no dia a dia, seu olho está ficando muito vermelho, já é interessante já procurar o oftalmologista mesmo que não tenha nessa época de um ano de consulta. Eu acho que é bem interessante isso. Normalmente a gente na consulta você tem que falar para o seu médico, fala, poxa, estou com esse tipo de sensação, esses sintomas, e você já conversa para tentar melhorar. E dê muita atenção aos tratamentos que ele te passa. Hoje a gente pode ir desde coisa mais simples de colírio lubrificante, alguns colírios mais complexos manipulados. A gente tem essa limpeza que pode ser desde o shampoozinho neutro, diluído, que a gente mistura até formar uma espuminha e lava os cílios durante o banho, porque tem que ter um calor local. Máscaras de aquecimento que você pode levar para casa, que você faz direto. Tem algumas hoje em dia que são até USB, tem algumas são descartáveis. A gente tem tratamentos com máscaras específicas no consultório e em clínicas que fazem o aquecimento, massagem dessas glândulas para ativar. Luz pulsada, que é um tratamento que veio da Dermato, que é parecido como se fosse um laser, que a gente pega e ativa essas glândulas, aquece essas glândulas, faz uma expressãozinha delas para melhorar o conteúdo. Então, tudo isso é bem interessante. Mas o único detalhe é que é uma doença crônica. Você tem que, lógico que você, puxa, tá me incomodando, eu quero um resultado para ontem. Eu entendo isso. Hoje em dia a gente está muito mais imediatista, mas é uma doença crônica. Então você tem que saber que, infelizmente, não vai ser de um dia para o outro que você vai receber um remédio milagroso, um colírio milagroso, no dia E seguinte você nunca vai mais vai ter isso. resolver. Então tem Assim, que como é manter. crônico, né? Você tem que aprender, não é que seja aprender a conviver com o ruim, não. Você tem que aprender o que que é a doença para poder tratar e se manter bem, né? A gente tem que Exatamente. tirar você da crise, eu digo que é muito fácil. O difícil é conseguir manter você saudável, né? Sabendo Exatamente. e sabendo o que fazer no seu dia a dia, porque tem muito essa questão ambiental, né? Em especial relacionada à questão de telas, que não tem como a gente dizer, não usa. Exatamente, é mais ou menos a mesma coisa que a gente for pensar. Ah, não adianta você tomar um remédio para emagrecer e você não mudar a sua rotina de atividade física, de alimentação. Não adianta você falar, eu só vou comer bem durante uma semana e eu fico 6 meses comendo mal, depois eu volto a comer. Não adianta fazer esse ciclo, você tem que fazer uma mudança. Lógico que, puxa, final de semana você pode dar uma fugida do seu cardápio. Mesma coisa com a sua pele. Poxa, eu tenho rosácea, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho pele oleosa, tem que ter alguns cuidados extras. Então, tudo isso, questão do dia a dia que você começa a colocar no seu dia a dia, do mesmo jeito que passar fio dental, por exemplo. Tem que ser todos os dias, não adianta você passar só no dia antes de ir na consulta com o seu dentista. Ai, foi ótimo, viu? É mais ou menos isso. Tenho certeza que você orientou aqui. Muitas pessoas já estão sabendo muito mais sobre como lidar sobre o olho seco e vão procurar, sim, seu médico oftalmologista aí para fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Queria te agradecer demais, foi excelente.
E espero ver você outras vezes aqui com a gente, participando aí da nossa live. Obrigado, Cris. Muito obrigado. Parabéns por essa moderação perfeita. Você foi ótima. Parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até mais, gente. Lembrando que essa live vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, no podcast, para você poder não só rever, ouvir novamente, mas também mandar para todos os seus conhecidos aí que precisam saber um pouco mais sobre o olho seco. Até mais. Até mais.